E aí pessoal, tudo bom com vocês? Fernando aqui novamente, fazendo um vídeo aqui, um que eu já estou devendo já há algum tempo, para comentar como foi o meu tratamento com a vitamina D. Como eu comecei, o que eu senti de diferença, o porquê que eu parei de fazer e tudo mais. Provavelmente eu devo deixar de passar algumas informações aqui, mas eu vou colocar no vídeo aqui, no card aqui em cima, um dos vídeos que eu já tinha tocado nesse assunto. Então assim, se alguma coisa por acaso eu esquecer de comentar aqui, mas aí eu coloco no card aqui em cima com algum complemento do que eu comentar aqui com vocês. Então assim, a vitamina D, eu comecei a utilizar ela no segundo semestre de 2014. Eu acabei descobrindo ela por, não diria indicação de alguma pessoa da minha família, mas a indicação foi para eu ver a entrevista do Dr. Cícero sobre o tratamento e tudo mais. Até então eu nem sabia nada a respeito, eu nem sabia dessa possibilidade que tinha a situação da vitamina D para o tratamento da esclerose. Então assim, eu eu nem sabia nada a respeito desse tratamento. Então eu acabei assistindo, depois de algumas semanas que eu fiquei sabendo sobre esse vídeo, e aí acabei assistindo. Isso eu comento também no outro vídeo a respeito. E marquei a consulta lá para passar com ele para sanar mais algumas dúvidas que eu tinha a respeito. Então passei com ele lá. Então assim, ele me mostrou, me falou sobre o tratamento e tudo mais, como funcionava, o que provavelmente iria acontecer comigo, o que eu teria de deixar de fazer para funcionar também o tratamento, o que eu tinha que seguir, as regras que eu tinha que seguir. Segundo ele, se eu fizesse tudo certinho, da forma que ele solicitava no tratamento, ou no caso, o nome que ele se dirigia ao tratamento era no protocolo Coimbra. Se eu seguisse realmente tudo certinho, eu não iria sentir nada, não ia ter efeito colateral nenhum e sem problemas ia ser. Quando eu saí do consultório dele, só para adiantar um pouco, quando eu passei no meu neuro antigo lá, que continuei ainda o tratamento com ele, fazendo em paralelo os dois, eu fiz acho que uns 6 meses assim, pouco menos talvez, eu já estava bem insatisfeito, não com o tratamento, não com a eficácia dele, mas com a forma que era feito, né? Que tinha que ficar aplicando injeções dia sim, dia não. Eu já estava mais furado que um queijo suíço, estava saco cheio dessas furadas. Então assim, quando eu comentei com ele que eu ia começar a fazer, e depois que eu estava fazendo, e depois que eu ia parar o tratamento com o interferon, ia ficar só com a vitamina D, nenhuma das três, nos 3 momentos ele falou que para eu fazer isso, que ele não concordou comigo nenhuma das vezes, mas eu estava bem insatisfeito com a forma que era o tratamento, o outro tratamento, e a vitamina D eu comecei bem empolgado com ela, e no decorrer do tempo que eu fiquei me tratando com ela, eu não tinha do que reclamar não, cara. Por sinal, teve até sim alguns pontos positivos. Então assim, agora voltando logo pro início lá, o tratamento lá com a vitamina D, como funcionava e o preço dela. E acho que é por isso que, acho eu, né, que a maioria dos neurologistas assim, ou a parte farmacêutica especialmente, não considera o tratamento com a vitamina D, que os medicamentos que a gente utiliza para o tratamento,
Acho que deve ter muito poucas pessoas que compram medicamento na farmácia e tudo mais, que são todos caros, absurdamente caro. E é um caro assim de uns poucos mil, ou os mais caros, como o Ocrevus que eu estou utilizando agora, algumas dezenas de mil. São todos preços bem salgados para uma pessoa física sozinha comprar esse medicamento do bolso dele. Fica bem complicado. Já a vitamina D, com menos de R$ 200 eu conseguia comprar o medicamento. Era só umas cápsulas para eu tomar todo dia, e a quantidade que eu comprava na farmácia de manipulação durava algo em torno de uns 3 meses, acho que 3 meses certinho. Então assim, com R$ 200 eu tinha 3 meses de medicamento. E com os medicamentos, por exemplo, esse que eu estou utilizando agora, a cada 6 meses que é uma aplicação. Agora que eu pesquisei um pouco mais depois que eu comecei a me tratar, eu encontrei alguns preços, alguns valores mais em conta. Mas o mais em conta para arredondar, algo em torno de 40 mil. Isso hoje e depois de eu procurar, porque eu cheguei a encontrar ele por mais de 100 mil. Então assim, vou colocar para completar aqui, comentar aqui o preço de 40 mil. Então assim, mensalmente não, no caso desse é a cada 6 meses. Então a cada 6 meses eu tenho que comprar um medicamento por 40 mil. E a vitamina D, a cada 3 meses eu gasto R$ 200, eu gastava no caso. Gastava R$ 200 e tinha um medicamento. E para mim, quando comecei a utilizar ele, e aí não era só a minha impressão para falar que estava funcionando, estava sendo eficiente, comprovava isso, corroborava isso, as ressonâncias magnéticas que eu fazia, que eu continuei fazendo, continuei acompanhando, e anualmente eu fazia uma, e todas elas continuava tudo estabilizado. Eu sempre fiz todas no mesmo local, aliás, com exceção das 2 ou 3 primeiras, mas depois todas as outras várias, sei lá, 20 que já está, mais de 20, foram todas no mesmo local, todas no mesmo local, e tudo estabilizado, mesmo quando eu estava só com interferon, quando eu fiquei com a vitamina D, só com a vitamina D, posteriormente sem tomar nenhum medicamento também, já estou no estágio mais estabilizado, pelo menos por enquanto, para a progressão da doença, pelo menos na parte cerebral, assim, na parte da medula e tudo mais, está estabilizado. Mas aí beleza, eu fiz lá o tratamento com a vitamina D. Uma das coisas que antes de eu começar, quando eu ainda estava na primeira consulta com ele, quando ele estava me passando, né, as regras assim para utilizar, então ele deixou bem claro lá para mim, falou, negócio seguinte, para utilizar isso daqui, você tem que abdicar de algumas coisas. Então ele falou, você tem que abrir mão de laticínios e seus derivados. Não parcialmente, tem que abrir mão 100%. Você não pode mais ingerir esse tipo de alimento. E basicamente o principal seria esse daí. Outras coisas que ele tinha recomendado a fazer, mas aí não era só por causa da vitamina D, com o outro médico também ele já tinha passado essa sugestão para eu evitar tomar banhos quentes. E assim, essa foi uma das situações. O laticínios, leite geral, na primeira semana, primeiro mês assim, foi complicado eu abrir mão, parar, até porque eu tomava sempre, quase diariamente, um copo de leite pelo menos por dia, se é diariamente por dia, né? Mas eu tive que abrir mão de fazer isso. Então
Foi um pouco complicado o primeiro mês para eu achar um alimento que substituísse o copo de leite na parte do café da manhã. Então, mas fora isso, depois disso foi tranquilo. Depois do primeiro mês, quando eu achei algum outro alimento para substituir ele, foi melhor. No caso, não foi muito saudável porque o primeiro alimento que eu utilizei, que eu fazendo as tentativas assim, eu comecei a tomar café. Café puro, forte, muito forte, mas só na parte do café da manhã. Depois disso, alguns anos depois, eu acabei achando ainda bem um outro alimento porque o café já estava começando a me fazer mal. Mas eu acabei trocando o leite, o copo diário de leite, por um copo de café forte. E eu parei de comer quase todas as pizzas, né? Foi bom também porque ajudou a não engordar comendo pizza. Pizza, hambúrgueres e tudo mais. Imagina chegar no McDonald's lá, eu pedi um hambúrguer sem queijo, sem picles, né? Não ia dar muito certo. Então eu não comia mais hambúrguer. Comer em casa hambúrguer é muito sem graça. Então eu parei de comprar. Então foi assim, foi duas coisas na parte de alimentação, fora o leite assim, que eu tive que mudar bastante. Sem comer, não comia mais hambúrguer, não comia mais pizzas, não podia comer mais lasanha, algumas coisas. Mas ainda assim, para eu não ter mais que tomar injeção todo dia, para eu não ter mais que tomar injeções intercaladas, né, dia sim, dia não. Então, era uma coisa que eu tava e fazia de bom grado. Nada mais de furos de injeções. Então, o principal que ele tinha comentado, né, o possível problema principal, caso eu não seguisse à risca o tratamento com relação à alimentação, né, a outra parte lá ia ser a eficácia, a eficiência dele assim ia ser reduzida caso eu continuasse tomando banhos quentes e só os banhos quentes. Mas isso aí eu não consegui abrir mão. Eu acabei começando a tomar um pouco mais fria, mas ainda assim, quando a temperatura baixava, aí não tinha jeito. Eu esquentava tudo e cozinhava lá debaixo do chuveiro. Não conseguia tomar banho gelado não dava. Agora a alimentação foi fácil, mas o que ele tinha comentado é com relação à alimentação. Se por acaso você não seguir a risca, eu ia ter problemas com meus rins. E isso foi algo que ele deixou bem claro, ele deu bastante ênfase a isso, para ninguém iniciar o tratamento de forma enganada ou achar que daria para utilizar as escondidas, ficar comendo queijos, leite e tudo mais assim. Então ele deixava bem claro isso daí, falou, você tem que abrir mão assim 100%. Se por acaso você insistir em querer dar uma utilizada de vez em quando, possivelmente em um curto período de tempo você não vai estar com problemas nos rins, assim, com uma ou outra pedra no rim. Você vai perder o seu rim. Os dois, talvez. Então, sim, você não faz, porque se não coma. Se você for comer, você não inicia o tratamento. Porque senão você vai perder seus rins e aí você vai ter que fazer um transplante aí. Então, se a situação talvez não seja tão boa, no meu caso, ainda naquele momento ainda não estava extremamente ruim, que eu fui até de moto lá no consultório, mas ele falou, se por acaso a situação não está tão boa, vai ficar ruim, vai ficar pior, se por acaso você fizer dessa forma. Então, foi algo que eu tive que abrir mão, não comia e tudo mais, mas, assim, para mim, foi algo bem eficiente. Eu não lembro agora a dosagem que eu tomava inicialmente, a quantidade que eu tomava. Eu não lembro se inicialmente era 1, 2 cápsulas por dia, na parte da manhã.
Eu só não lembro também se era antes ou após o café da manhã, mas era para tomar na parte da manhã. E a quantidade lá, porque conforme eu fui fazendo, passando os períodos, os meses, essa quantidade acabou aumentando. Então por isso que eu não me lembro agora, já que faz tempo que eu tinha feito o tratamento. Mas vou colocar um valor fictício aqui de uma cápsula por dia. 6 meses depois aumentou para 2, um ano depois aumentou para 3, e eu também não lembro o último semestre, os últimos meses que eu fiquei fazendo e qual a quantidade que estava, mas era alguma coisa assim, de 3 a 5 cápsulas por dia. Vou colocar esses números fictícios aí, não tenho certeza desses valores, mas era algo apenas isso que eu tinha que fazer. E eles sempre me passavam as guias para fazer exames, para eu fazer o acompanhamento. Então assim, eu fazia alguns exames de sangue para eles terem o controle, e especialmente o exame de urina para verificar como estava o nível do cálcio, se tinha aumentado, se estava estabilizado. Antes de eu começar essa bateria de exames, eles passavam para eu fazer os exames antes de começar, para eles terem um parâmetro assim, para saber o que tá dentro. Eles faziam todo o questionário lá sobre como era a sua vida, alimentação e coisas do tipo, para ter uma ideia dos valores posteriores que iam vir, se estava dentro do normal ou se tinha subido, alguma coisa assim. Então fazia sempre isso daí, e aí encaminhava para eles por e-mail mesmo, escaneava, mandava para eles, que assim quando dava a data de eu passar lá com eles para fazer acompanhamento mesmo presencial, para falar com eles e tudo mais, eles já tinham todos os meus exames. Então quando eu chegava lá, eles não tinham que perder aquele tempo vendo todos os exames para ver se estava tudo normal ou não. Então eles já tinham todo esse acompanhamento, e se por acaso algum resultado não tivesse com um valor esperado assim, alguma coisa possivelmente fora do normal, eles já entravam em contato para falar que isso aqui não está legal, faça isso, não faça mais isso, algo assim. Então, só para finalizar aqui, a vitamina D fez parte da minha vida por um pouco mais de 2 anos. Como eu comentei, foi algo bastante eficiente. Eu tive, além das injeções que eu não tinha mais que tomar, a parte lá com relação a fadigas e tudo mais assim, não teve alterações. Ainda assim, nesse período 2014, 15 e um período de 16, eu não estava igual hoje em dia. Demorava um tanto a mais para eu ficar nessa situação. Muitas vezes passava o dia inteiro sem eu estar cansado. Mesmo quando eu parei de andar de moto, não foi por causa da fadiga em si. Eu parei de andar de moto, como eu comentei, porque estava complicado. Eu não me sentia mais seguro em ficar andando de moto e parando com a moto e conseguir me equilibrar para sair da moto e tudo mais. Então foi por isso mais que eu parei de andar. Mas a minha disposição para fazer as coisas continuava ainda 100%. Acho que 100% foi um número meio exagerado. Continuava em 80%. Aí acho que isso está mais dentro da realidade da época. Então fiquei lá com ela. Quando eu parei, por que foi que eu parei com a vitamina D? Não foi porque eu estava insatisfeito com o uso ou não estava mais me servindo para nada. Eu acabei parando porque eu tive um pequeno acidente no punho ainda no segundo semestre de 2016, e como a minha locomoção já estava complicado com as 2 pernas e os 2 braços, imagina eu com um braço a menos, já que estava engessado o braço. E como tinha que ingerir uma alta quantidade de líquidos por causa da vitamina D, algo em torno de 3 a 4 litros por dia, então era bastante coisa. Então assim, estava complicado para
apesar de eu tava afastado do serviço nesse período, mas ainda assim, para eu ficar sentado na cadeira, sei lá, só bebendo e bebendo e bebendo. E se por acaso desse, se por acaso não, na verdade era a certeza. Era uma vez por hora eu tinha que ir ao banheiro ingerindo essa quantidade de líquido. Às vezes até um intervalo um pouco menor. E com um braço a menos para poder me apoiar, me segurar. Então assim, estava extremamente complicado. Então assim, eu acabei abrindo mão do uso da vitamina D por culpa disso. Para eu parando de usar a vitamina D, não precisava beber tanto líquido assim. Então fazia a quantidade de visitas ao banheiro menor. E aí para mim era mais seguro fazer dessa forma. Posteriormente, quando eu já tinha retirado o gesso do braço e tudo mais, eu fiz uma ressonância quase depois disso. Eu fiquei algo em torno de 6 a 7 meses com o braço engessado. Então foi o período mais ou menos que eu fiquei sem usar vitamina D. E depois desse período eu fiz uma ressonância para ver como é que estava. Antes de eu voltar a fazer o tratamento com a vitamina D, retornar com ela. Mas como na ressonância estava tudo estabilizado, tudo legal, e eu não me sentia com nenhum problema a mais, então eu falei, cara, eu vou decidir, eu vou parar de usar a vitamina D por enquanto, vamos ver o que acontece. Então fiquei todos esses anos depois, né? Então foi em 2017, 2016 que eu parei, 2017 que eu poderia ter retornado, e como estava estabilizado, então tô desde então sem fazer tratamento nenhum, né? Na verdade, eu voltei no final do ano passado, né, com o Ocrevus, mas até então, nesse período aí, 16 até 2020, eu fiquei sem utilizar nada. Então, algo perto dos 5 anos sem fazer tratamento com nada, mas ainda assim, não, sem fazer tratamento com nada, mas os exames, as ressonâncias eu ainda prosseguia fazendo. Uma vez por ano eu fazia a ressonância para fazer o acompanhamento, e estabilizado sempre. Mas então é só isso, a vitamina D foi só essa situação. Então em 2014 eu comecei, 2014 até 2016, 16 eu parei por culpa de um acidente no meu braço, não por culpa da vitamina D. Senti bastante melhoras com o uso dela. Se por acaso alguém perguntar assim, se eu recomendaria utilizar, né? Eu não sou médico, não tenho poder nenhum para fazer isso, então o recomendar eu não poderia fazer isso, mas eu diria que daria para você ir ao médico e dar uma chance para ela, porque para mim foi bastante eficaz. Então, da vitamina D era só isso daí que eu tinha para falar com vocês. Então, tem mais aí.